Bem-vindos ao Egito, uma terra de maravilhas ancestrais. Viajem no tempo comigo. Imaginem uma terra de faraós e pirâmides. O sol escaldante a brilhar sobre as areias douradas. O poderoso rio Nilo a fluir por esta terra, trazendo vida ao povo. É aqui que uma das civilizações mais fascinantes da história prosperou. Os antigos egípcios deixaram para trás monumentos incríveis, sendo os mais famosos as pirâmides. Essas estruturas massivas cativam pessoas há séculos. Como elas foram construídas? Que segredos elas guardam? Vamos explorar os mistérios das pirâmides juntos. Preparem-se para se maravilhar. Estamos prestes a desvendar os segredos do passado. As pirâmides estão à espera para partilhar as suas histórias. Juntem-se a mim nesta aventura pelo Antigo Egito. As pirâmides mais famosas ficam em Gizé. Elas erguem-se imponentes na orla do deserto. Imaginem vê-las pela primeira vez. A Grande Pirâmide de Gizé é a maior de todas, um testemunho da engenhosidade humana. As pirâmides foram construídas com precisão, alinhadas com as estrelas. Milhões de blocos de pedra foram usados na sua construção. Conseguem imaginar o peso de cada bloco? As pirâmides de Gizé são um espetáculo incrível, uma maravilha do mundo antigo. Como foram construídas? A resposta está escondida nas areias do tempo. A construção das pirâmides é um enigma. Como é que os antigos egípcios fizeram isso? Eles não tinham ferramentas modernas nem tecnologia. Mesmo assim, criaram estas obras-primas. Algumas pessoas acreditam que extraterrestres devem ter ajudado. Parece impossível de outra forma. Outros pensam que os egípcios possuíam conhecimentos secretos. Eles podem ter usado rampas e alavancas. Talvez até usaram ferramentas de cobre para moldar as pedras. O mistério permanece. Como moveram pedras tão maciças? E como as encaixaram com tanta precisão? As respostas ainda estão por aí. Os arqueólogos são como detetives. Eles procuram pistas do passado. Eles estudam as pirâmides cuidadosamente, buscando respostas para como elas foram construídas. Eles encontraram evidências de rampas e ferramentas de cobre. Isso apoia a ideia de que os egípcios usaram a sua engenhosidade. Imaginem ser um arqueólogo a escavar na areia e encontrar uma ferramenta usada para moldar pedra. Que descoberta seria essa? Quanto mais aprendemos, mais perto chegamos da compreensão. As pirâmides são um testemunho da capacidade humana. Elas são uma lembrança do poder da engenhosidade humana. Seção 5. Vida e morte no Antigo Egito. Um olhar sobre os faraós. Os faraós eram os governantes do Antigo Egito. Eles eram considerados deuses na terra. Eles tinham poder absoluto e eram responsáveis pelo bem-estar do seu povo. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que o faraó precisava de certas coisas na vida após a morte. Eles os enterravam com tesouros e objetos do dia a dia. Eles até construíram pirâmides para abrigar as suas tumbas. A tumba do faraó era selada após a morte. Conseguem imaginar serem enterrados com todos os vossos tesouros? Os antigos egípcios acreditavam que isso era necessário para uma boa vida após a morte. Seção 6. Mais do que apenas tumbas. O propósito das pirâmides. As pirâmides eram mais do que apenas tumbas. Elas eram símbolos de poder. Elas eram uma demonstração da riqueza e do status do faraó. Elas também eram importantes locais religiosos. A forma da pirâmide é simbólica. Ela representa os raios de sol. Os antigos egípcios acreditavam que o faraó ascendia aos céus após a morte. As pirâmides os ajudavam a alcançar a vida após a morte. As pirâmides estão cheias de segredos e câmaras ocultas. Elas são uma lembrança dos mistérios do passado. Seção 7. Decodificando o passado. Hieróglifos e o que eles nos contam.
Os hieróglifos eram a linguagem escrita do Antigo Egito. Eles são imagens e símbolos que representam palavras ou sons. Conseguem imaginar escrever em imagens? Seria como desenhar uma história. Os hieróglifos decoram as paredes das pirâmides e tumbas. Eles nos contam histórias sobre os faraós e as suas vidas. Eles também revelam as crenças dos antigos egípcios sobre a vida após a morte. Imaginem ser o primeiro a decifrar os hieróglifos. Jean-François Champollion desvendou os segredos desta antiga língua. A sua descoberta permite-nos ler as histórias deixadas pelos antigos egípcios. Seção 8. O Vale dos Reis, um cemitério real. O Vale dos Reis é um vale escondido no Egito. É o local de sepultamento de muitos faraós. Imaginem um vale cheio de tumbas. As tumbas são escavadas nas falésias rochosas. A tumba mais famosa no Vale dos Reis pertenceu a Tutankhamon. Ele foi um jovem faraó que governou por pouco tempo. Sua tumba foi descoberta em 1922. O Vale dos Reis é um lugar de grande importância histórica. Ele oferece um vislumbre das vidas e mortes dos faraós. Seção 9. A tumba de Tutankhamon, uma descoberta que cativou o mundo. Howard Carter descobriu a tumba de Tutankhamon. Foi uma descoberta monumental. A tumba estava virtualmente intacta. Ela estava cheia de tesouros. Conseguem imaginar encontrar tal achado? Carter encontrou ouro, joias e móveis. Ele também encontrou carros de guerra, armas e até comida. Esses objetos nos dizem muito sobre a vida no Antigo Egito. A descoberta da tumba de Tutankhamon despertou um interesse renovado pelo Antigo Egito. Isso nos ajudou a entender mais sobre essa civilização fascinante. Seção 10. A tecnologia moderna. Desvenda segredos antigos. A tecnologia moderna está nos ajudando a desvendar os segredos das pirâmides. Os cientistas usam radares de penetração no solo para ver o interior das pirâmides sem danificá-las. Eles até descobriram câmaras ocultas. Imaginem usar a tecnologia para ver através das paredes. Os cientistas estão constantemente fazendo novas descobertas. Ainda há muito o que aprender sobre as pirâmides. A tecnologia é como ter uma máquina do tempo. Ela nos permite olhar para trás no tempo. Podemos aprender mais sobre o passado do que nunca. Seção 11. O fascínio duradouro das pirâmides. Um legado atemporal. As pirâmides continuam a nos fascinar até hoje. Elas são uma lembrança de uma civilização perdida. Elas são um símbolo da engenhosidade e criatividade humanas. Pessoas viajam de todo o mundo para ver as pirâmides. Elas permanecem como um testemunho do poder do espírito humano. Elas nos inspiram a sonhar grande e a realizar grandes coisas. As pirâmides são um presente do passado. Elas são um legado que continuará a inspirar por gerações vindouras. Seção 12. Explorando os mistérios. Uma jornada. Aguarda. Nossa jornada pelo Antigo Egito chegou ao fim. Mas os mistérios das pirâmides permanecem. Ainda há muito o que descobrir. Será que algum dia saberemos todos os segredos das pirâmides? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. As pirâmides continuarão a nos fascinar e intrigar por séculos. Então, vão em frente e explorem. Descubram as maravilhas do Antigo Egito por vocês mesmos. As pirâmides estão à espera para partilhar as suas histórias.